Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 3 de maio. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Quartel-General do Tráfico. Polícia prende síndica e marido que comandavam o crime em condomínio de Esteio. Moradores eram ameaçados. Eu vou entrar aí dentro, eu vou matar vocês tudo. Sai pra rua. Caso Rafael. Ministério Público contesta áudio estratégico para a defesa de Alexandra Dolgokenski. Entenda o novo episódio do processo contra a mãe acusada de matar o próprio filho. Enchentes deixam cidades em alerta, famílias fora de casa e ruas interditadas no Vale do Taquari. A previsão do tempo é já já. E a Defesa Civil Gaúcha de prontidão. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. Começamos o Segunda Edição de hoje falando sobre o poder do crime organizado aqui na região metropolitana. Um quartel-general do tráfico. Era assim que a polícia avaliava toda a investigação. E hoje, uma operação, a síndica e o marido dela foram presos. Comandavam uma facção dentro de um condomínio aqui na cidade de Esteio. Os moradores eram ameaçados. Veja na reportagem da Luciane Coleman. Clima de terror no condomínio. Uma moradora gravou um vídeo quando um criminoso tentou intimidá-la. Os bandidos diziam que ela falava demais. Vou contar até 3 pra te abrir a janela, senão eu vou quebrar. 1, 2, 3. Em seguida, veio a ameaça de morte. Eu vou entrar aí dentro, eu vou matar vocês tudo. O residencial onde os traficantes agiam tem mais de 400 apartamentos e fica em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. 10 pessoas da quadrilha foram presas na manhã desta terça-feira. Entre os presos estão a síndica e o marido, líderes da facção. A mulher transformou o condomínio numa espécie de quartel-general do tráfico. Ela controlava a venda de drogas e a administração do local. A família ainda lucrava ao contratar as próprias empresas de vigilância, limpeza e manutenção para prestar serviços para o residencial. Com ela ficavam também um molho de chaves, que eram as chaves dos apartamentos ocupados. E também nós temos a informação de que ela retirava alguns moradores do local para colocar os seus colaboradores. A investigação começou há 1 ano, a partir de denúncias anônimas, mas enfrentou dificuldades porque a maioria dos moradores tinha medo de falar. Uma situação que, sem dúvida, constrange a ampla maioria das pessoas daquela comunidade que ali convivem, né? 1 ano de investigação, 1 ano de sofrimento para essas famílias ali no condomínio em Esteio, 400 apartamentos e o poder paralelo. Realmente agiam como milícias, agiam como traficantes, crime organizado, controlavam tudo. Uma central de câmeras, ameaçavam, expulsavam moradores e, claro, o medo de falar, o medo de encaminhar essas denúncias à Polícia Civil favorecia a forma de atuação desses bandidos. Tem que atuar, tem que combater agora. As autoridades reservem uma cota, 30% desses apartamentos para soldados da Brigada Militar, para agentes da segurança pública. Acaba a farra do tráfico, acaba. O condomínio é popular e o trabalhador da área da segurança pública também tem esse direito. Acaba com isso. Eu lembro de ações na Restinga, da mesma forma, foram feitas varreduras na Restinga. Será que hoje lá não está acontecendo a mesma coisa de novo? Fica a pergunta no ar. Caso Rafael, o Ministério Público do Estado enviou informações técnicas para a Justiça Gaúcha sobre o áudio com a voz de Rafael Vinks. De acordo com o Ministério Público, a gravação apresentada pela defesa de Alexandra Dolgokenski foi apenas encaminhada ao pai do menino no dia em que ele morreu. Por isso, o áudio não comprova que Rafael estaria vivo após o horário da morte, indicado na denúncia do Ministério Público, como alegaram os advogados de Alexandra.
O MP reafirma que Rafael foi morto na madrugada do dia 15 de maio de 2020 pela própria mãe e pede que a prisão dela seja mantida. Mais um capítulo dessa briga, dessa queda de braço entre defesa, Ministério Público e Poder Judiciário. Vamos continuar acompanhando a partir do novo avanço desse processo. A gente traz notícias aqui. Agora, essa estratégia da defesa de Alexandra Dogolkinski foi bem montada, embora o Ministério Público e também aí o Judiciário contestem, né? Não acreditam nessa perícia particular que foi contratada pela defesa de Alexandra Dogolkinski. E olha, a Brigada Militar investiga a abordagem a um torcedor do Brasil de Pelotas no último domingo. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. Imagens mostram brigadianos retirando Raí Cardoso, de 34 anos, de dentro do ônibus sem qualquer ferimento. No entanto, ele foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor pelos próprios policiais com diversos machucados. O torcedor segue hospitalizado. Em Santa Maria, a polícia procura criminosos armados que assaltaram um trailer de lanches. Os assaltantes chegam no estabelecimento e rendem os funcionários. A dupla vai até o caixa e leva dinheiro e celulares. A ação durou cerca de 30 segundos. Além de roubar, eles ainda ameaçaram as vítimas. Se denunciar, eu mato. Flagrante. Uma moto bateu na traseira de um carro na tarde de ontem em Santana do Livramento. O motorista foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade com ferimentos graves. Agora atenção para as notícias das inundações aqui no nosso estado. O Rio Grande do Sul segue em alerta para o transbordamento de rios. Vamos para a redação conversar com a Gabi Lerina para saber, minha amiga, já tem família precisando ser retirada de casa, indo para ginásios. A Defesa Civil está de prontidão. Boa noite, Gabi. Tudo isso, Chamalho. Boa noite para ti, a todos que estão nos acompanhando. A Defesa Civil está sim de prontidão e já tem famílias fora de casa, em especial na região do Vale do Taquari, viu? 14 famílias já tiveram que deixar as suas casas em função das inundações lá na região de Lajeado e foram instaladas, levadas para o Parque do Imigrante lá na cidade. Outras 4 famílias estão na casa de parentes. A situação na cidade é de alerta nas regiões, às margens do rio Taquari. Hoje pela manhã, o rio estava com 19 metros e 22 centímetros. Lembrando que a cota para começar a ter algum tipo de transtorno é a partir dos 19 metros, Chamali. Lá em Estrela, o setor de trânsito trabalhou hoje para isolar as ruas invadidas pela água. Pelo menos são 5 trechos, olha só, que estão interditados. Olha quanta água, Chamali. 2 famílias precisaram ser abrigadas na casa de parentes. Agora a gente vê imagens do alto, que são imagens registradas por um drone e que dão uma noção do volume de água que está correndo no rio na região de Encantado. A Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul emitiu um alerta em função das chuvas frequentes, com previsão de rajadas de vento de até 90 km por hora e mantém esse risco de transbordamento de rios. Segundo a Prefeitura, às 3 da tarde, o nível estava em 10 metros e 37 centímetros, alta de 18 centímetros por hora. Na cidade, a água passa a atingir moradias depois dos 14 metros. Tem prefeituras de outras cidades também em alerta, como, por exemplo, de Triunfo e de Bom Retiro do Sul, que mantém as equipes da Defesa Civil em alerta para monitorar a cheia do rio. Agora, tudo isso, Chamali, é resultado deste ciclone extratropical que acaba influenciando no regime de chuvas aqui do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. E não parou o alerta não para amanhã, segundo a Metsul, ainda tem previsão de chuva muito volumosa, milímetros aí que podem chegar à casa dos 100 milímetros, ou seja, muita chuva em toda a região nordeste aqui do Rio Grande do Sul, nos campos de cima da serra e também no litoral norte. Então, toda a atenção ainda aqui para o nosso estado em função das chuvaradas, Chamali. E essa imagem aí, né, Gabi, demonstra aí a força da água mesmo no meio da manhã em Bom Retiro do Sul, um determinado volume às 2 da tarde, a coisa impressiona demais. Muita água realmente passando pela cidade, pelas pontes, e aí fica todo o trabalho da Defesa Civil, né, envolvido aí para proteger essas famílias aí, evitar o pior, né, evitar o pior, preservar as vidas, que é o que interessa nesse momento. Olha, ainda hoje, aqui no Segunda Edição, as preferidas do Dia das Mães estão mais caras. Quem pretende dar arranjos e buquês
de presente, pode ter uma surpresa na hora de passar no caixa. Veja por quê no Momento Agro. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. E olha, o Dia das Mães está chegando, próximo domingo, e tem um setor do agronegócio que trabalha e trabalha muito mais nessa época. Assunto para minha amiga Alessandra Bergman, no Momento Agro. Vamos falar de flores, Chemali. O Dia das Mães, no próximo domingo, aquece o mercado de plantas ornamentais. As mais procuradas são aquelas flores plantadas em vasos que depois as mães continuam cuidando ao longo do tempo. Orquídea, azaleia, girassol, gérbera, lírio, astromélia e por aí vai. Mas os preços estão altos, é que na pandemia o consumo despencou e muitos produtores trocaram o cultivo de flores em estufas por hortaliças para sobreviver. Então, a demanda está maior do que a produção e aí entra a lei da oferta e da procura. As rosas, por exemplo, quase quadruplicaram de preço. Um pacote de 20 flores que na Ceasa era vendido por R$ 45,00 passou para R$ 120,00. Com isso, ainda não voltamos ao consumo normal, que aqui no estado é de 2 milhões de flores ao ano. Em razão do clima gaúcho, 90% das flores comercializadas aqui no estado vêm de São Paulo. Apesar disso, os comerciantes acreditam que as vendas serão boas até o próximo sábado. Seguimos com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo gaúcho. Hoje, o sabatinado foi Beto Albuquerque, do PSB. Eu sou um amante da educação. Infelizmente, o Rio Grande do Sul hoje é o primeiro lugar em evasão escolar e repetência. É o 15º lugar em avaliação no IDEB, no ensino fundamental estadual. 18º lugar no ensino médio estadual. E somos, André, o último lugar em escolas que ofereçam ensino em tempo integral. Isso tem que mudar, porque a ausência da escola em tempo integral hoje não se justifica num estado como o nosso. A exigência do mundo privado para uma mão de obra qualificada e do jovem para ter acesso a tecnologias, inovações que lhe capacitem as exigências do mercado são muito grandes. E nós não acompanhamos isso. O importante é o Rio Grande do Sul, os gaúchos e gaúchas entenderem que a primeira renegociação da dívida, quando o Estado devia 9 bilhões de reais, ao fazer a renegociação lá no governo Brito, nós passamos a dever imediatamente 37 bilhões. E ao longo desses anos, desde 1998 para cá, a gente pagou praticamente 40 bilhões e aí seguimos devendo agora 75 bilhões. Essas renegociações são imposições do governo federal contra os gaúchos. Imagina você pagar 4, 5 bilhões por ano ao governo federal da chamada dívida. Essa dívida tem razão a OAB. Eu espero que o Supremo avalie a perícia apresentada, porque quando o financiamento não é com banco, é entre governos, entre entes federados, não pode ter incidência de juro. Isso é ilegal e a tese da OAB, da AJUR, está absolutamente correta. Ou seja, 14 estados continuarão cobertos pela liminar, ou seja, não pagando a dívida, e nós decidimos voltar a pagar a dívida com a União, que até hoje só nos impôs custos absurdos, né, que fez com que diminuíssemos investimentos na educação, na saúde, nos programas sociais, nos salários que chegam a 8, 10 anos sem correção sequer da inflação nos nossos professores, policiais e assim por diante. Então, é preciso pensar muito sobre isso, né? O que vem do governo federal pode ter certeza que não é uma decisão que sirva ao interesse do gaúcho. E nós, como gaúchos, não podemos esquecer que nós temos uma tradição de luta e precisamos lutar pelo nosso povo, pela nossa gente.
Olha, uma última informação relacionada às eleições. O prazo para regularizar o título eleitoral, solicitar a primeira via do documento ou transferir o domicílio eleitoral encerra à meia-noite desta quarta-feira. Amanhã, gente. As mudanças podem ser feitas pela internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral ou nas zonas eleitorais de cada cidade. Não deixe passar essa chance de modificar o futuro do seu estado, do seu país, exercendo o seu direito ao voto. Obrigado pela companhia. Na sequência vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h30, SBT Rio Grande com o André, toda a nossa equipe. E a gente se fala às 7h20 da noite. Tem matéria especial exclusiva aqui no Segunda Edição. Até mais. Tchau, tchau.